E eu queria que você contasse pra gente um pouco da história, começando pelo Sal, porque o Sal ele veio anterior à sua história no programa MasterChef. Vamos lá, tudo bem, pessoal? Primeiramente, obrigado pelo convite e pela matéria. O Sal Gastronomia começou em 2005, tá? Que é a primeira unidade, tem no final da Avenida Paulista. Eu trabalhava em banco, eu tive vários trabalhos e na época que eu trabalhei em banco, num banco na Avenida Paulista, eu comecei a me interessar. Eu comia muita comida congelada, minha mãe mandava do interior e aí um belo dia eu resolvi comer um bife empanado que a minha avó fazia. Então uma lembrança da casa da minha avó. E aí nesse dia eu liguei para ela e pedi a receita e comecei a cozinhar. Todos os dias, não parei, até hoje estou cozinhando. Tá vendo? Quando tem coisas endereçadas pra gente, né? Porque eu tinha feito faculdade de arquitetura, depois de administração, mas não engrenava nas coisas. Quando eu comecei a cozinhar, eu senti um prazer muito grande, né? Com a ajuda da minha avó, da minha mãe, passando as receitas. Daí eu comecei a cozinhar para amigos, né? Tatuadores, porque eu gosto muito de rock também, então sempre tive amigos no meio do rock, de tatuagem. E antes de abrir o Sal, eu tive um carrinho de rua. Hoje em dia são os food trucks, né? A comida de rua, ela sempre existiu. Hoje tem mais esse lado mais de moda, pode-se dizer, que também já está um pouco caindo, né? Já foi a fase dos food trucks. E aí nessa época eu fiz uma sociedade, saí do banco e comecei a vender comida na rua. Era uma Kombi, chamava o Rei das Ruas, ficou mais ou menos uns 6 meses, pela minha inexperiência do meu sócio. Aí teve uma briga com o cara que ficava na chapa, com a gerente da Kombi, mas nisso eu já tinha saído do banco, já tinha investido em algumas coisas, num freezer, uma mesa de inox, estava fazendo meus testes e servindo o carrinho. Eu cozinhava em casa, acordava 5 horas da manhã, levava todos os hambúrguer, carne louca, um monte de coisa que eu fazia, e aí o carrinho funcionava ali na Rua Augusta. Aí depois de 6 meses, por essas brigas que eu te falei, parou o carrinho, aí eu comecei a fazer estágio, eu estava fazendo uma faculdade já de gastronomia, finalizei a faculdade, fiz alguns estágios, trabalhei em alguns restaurantes, e aí abri o Sal, o pequeno Sal que fica no final da Paulista, que depois você vai conhecer, e hoje foi 2005, tem 15 anos, quase 16 anos o restaurante, então a história do Sal começou assim. A gente sabe, Henrique, que não é fácil abrir um restaurante, né? A gente entende que tem as suas dificuldades. Você teve, assim, alguma dificuldade financeira? Teve alguém que você teve que pedir ajuda para abrir o Sal Gastronomia? Alguma dificuldade, uma superação que você passou lá no início da sua carreira, onde você ainda não era famoso e você tinha seus sonhos? Lógico. Muitas. Quando acabou a Kombi, antes de eu abrir o Sal, eu saí pela rua vendendo sanduíche, oferecendo em loja de conveniência. Eu saí com uma lancheira, com os lanches e oferecia, deixava em consignação. Então, às vezes as pessoas olham, o cara tá lá no MasterChef, mas o caminho é árduo, é difícil, eu ouvi muito não, bati muito a cara no chão, me levantava e continuava, porque eu acreditava muito na minha gastronomia, na minha comida, eu tava começando a aprender. E na montagem do Sal, meu pai me ajudou, eu tinha um carro que eu vendia, aí comprei equipamentos usados, um fogão, uma mesa, fui lá no extremo Zona Leste, em Itaquera, comprei várias coisas usadas, inclusive eu tenho tatuado aqui esse fogão aqui foi comigo durante uns anos, era um fogão bem antigo e as dificuldades sempre existiram, porém, o grande êxito de um cozinheiro ou de alguém que quer empreender é não desistir, ir para cima a todo custo, se planejar, se organizar. Então, foi um começo difícil, porém muito prazeroso, porque o que eu sempre digo, quando a gente trabalha com amor, com coração, parece que a gente não está trabalhando, a gente está fazendo, né, por algo além. Então a gastronomia entrou dessa forma na minha vida. O Sal hoje tem 16 anos, começou pequenininho, com 2 mesas, uma mesa comunitária. Depois de 3, 4 anos, na época eu era casado com a mãe da Olivia e do João, meus filhos, a Fernanda. Daí o meu ex-sogro ajudou a gente a ampliar o restaurante. Sempre precisava investir. E a coisa foi indo. As pessoas olham e falam, nossa, esse cara teve sucesso, o Fogaça teve sucesso. Mas ninguém sabe a história que faz 15, 20 anos que eu estou correndo atrás e trabalhando, né? Pra gente ser reconhecido, às vezes demora 10, 20, 30 anos para ser reconhecido de uma coisa que você vem fazendo há muito tempo. Então, para as pessoas que estão vendo, que querem ingressar, porque o MasterChef ele trouxe uma visibilidade muito grande, né, na cultura gastronômica, nos restaurantes, como profissão. Tem muita gente que se aventura, faz uma faculdade, porque uma coisa é você olhar o prato lindo, ver o programa e falar, nossa, eu quero ser um chefe de cozinha. A outra coisa é você estar dentro da cozinha, até meia-noite, num sábado, trabalhando, todo mundo se divertindo, pedindo comida, e você está trabalhando, depois você vai fechar, vai lavar a cozinha, você vai sair 2, 3 horas da manhã do restaurante. Não tem esse glamour na gastronomia. Quando você trabalha com dedicação durante muitos anos, você pode ter um pouco a liberdade de usufruir um pouco da sua fama, pode-se dizer, ou do seu trabalho consolidado, mas o trabalho é árduo, é diário, é matar um leão por dia, né? Você está vendo? Tem uma série de coisas que eu faço, mas eu estou sempre atento aos restaurantes. Cada restaurante eu tenho um chefe de cozinha, tem um subchefe. É muito importante ter bons braços direitos, né, para a coisa andar. Porque senão sozinho eu não consigo fazer nada. Eu tenho ideias, aprendi na raça e na coragem a gerir um restaurante, a saber liderar uma equipe. Porém, tiveram muitos erros no meio do caminho, né, como eu disse. Muitos nãos eu ouvi
Às vezes é importante ouvir o não para a gente conseguir ter o sim à frente, né? Então, para as pessoas que estão vendo e que querem ingressar, não vejam a gastronomia como um glamour, né? Que às vezes pela televisão, em revistas, as pessoas acham que, nossa, você é um cara foda, vou fazer um prato. Não, né? Para as pessoas que querem ingressar, eu sempre indico, faça um estágio em um restaurante, comece a trabalhar para entender como é a vida de um restaurante, a rotina de um cozinheiro, né, que é muito importante, porque muitas pessoas fazem a faculdade, e eu vejo isso, e de 100% das pessoas que se formam na faculdade, quando acaba, elas vão para o mercado de trabalho, aí desistem. Então, durante a faculdade, é importante você fazer um estágio. Começou a faculdade de gastronomia, já pega e vai em algum restaurante fazer estágio, trabalhar para entender. Pra ver, puta, é isso que eu quero, é adrenalina, eu vou me suar, vou cansar, de sábado vou estar trabalhando, entender como é a rotina de um restaurante, entendeu? Hoje, para eu criar um prato, eu demoro muito mais tempo do que quando eu comecei o sal. Porque eu tinha muita adrenalina, e no começo lá, eu lembro que em 2006, eu abri em 2005, teve uma revista chamada Gula, que não tem, ela está extinta, né, de gastronomia, e aí foram vários críticos dessa revista no restaurante, porque tinha saído no Guia da Folha de São Paulo, a cafeteria / restaurante, e aí esse pessoal foi. E no dia, eu fiquei durante 2 anos, todo dia eu punha um prato diferente no sal. Eu ficava de madrugada no centro de São Paulo comprando ingredientes, chegava às 5 horas da manhã no sal, começava a olhar o que eu tinha e falava, puta, hoje eu vou servir isso, tenho 6 filés de peixe, 6 pratos de peixe, 6 de frango, 6 de carne, criava os pratos ali nessa madrugada e punha para vender no almoço. Aí no outro dia eu punha outros pratos. Então, a minha imaginação, hoje eu pensando lá atrás, não tinha limites. Hoje, como eu te disse, quando a gente vai amadurecendo, hoje para eu criar um prato, eu demoro mais, eu penso muito mais, eu planejo muito mais. Mas isso foi muito importante para mim lá, para poder me soltar e ir criando e fazendo as coisas, às vezes sem pé nem cabeça. Eu tenho um atum, que é um atum selado com crosta, com molho teriyaki, que eu faço, arroz negro e palmito. É um prato que eu gosto muito, ele já está há 15 anos. Tem o ragu de javali, foi um prato que eu demorei para fazer ele. Eu queria trabalhar com javali, mas é uma carne com pouca gordura. Fiz ela no forno, fiz na panela de pressão, fiz de várias formas e eu não estava satisfeito com ela. E aí chegou um dia que eu falei, não vou fazer o prato de javali, tô de saco cheio de javali. Aí eu parei no mesmo momento que eu falei, não, eu sou cozinheiro e eu tenho que chegar no melhor dessa proteína. E eu fiz mais alguns testes, eu usei banha de porco para fazer o cozimento lento, então eu consegui ter o resultado ideal e é um prato que tem até hoje no sal, que é muito delicioso. Henrique, você é um exemplo de pessoa de quem vê cara não vê coração. Olhar firme, voz grossa, lá no MasterChef falava na lata, mas quem te acompanha e conhece a sua carreira sabe que você é uma pessoa bem família, é uma pessoa que se preocupa com o próximo. Eu queria que você falasse pra gente um pouco do Henrique como pai e como chefe na cozinha. Você também é bravo assim na cozinha ou não? É só um personagem lá? 2 mais 4, 6, certo? Temos 8 pratos. Hã? Vamos fazer linha. Tô ouvindo. Desculpa, chefe. Dormindo? Eu sou bravo, sou exigente. Porque quando eu defino um prato, falo, vai ser assim, assim, assado, tempo de cozimento, a montagem. Então, todo mundo estando alinhado comigo, eu tenho a minha equipe como uma família. Porém, se eu vejo alguma coisa errada, eu viro o cão. Tá? Pior do que no MasterChef. Porque eu acredito nas coisas certas, né? No padrão. Cozinha tem que ser muito padronizada. A gente trabalha com pessoas, com comida. É um risco muito grande. Só para fechar, sim, sou legal demais. É uma família, todo mundo trabalhando junto. Porém, não faça coisa errada, né? Dentro da cozinha, fugindo dos padrões determinados. Aí eu viro o cão e brigo mesmo, a pessoa sofre um pouco. Bom, são 4 restaurantes, alguns em São Paulo, outros no Rio de Janeiro. Tem os filhos. Como que é essa loucura, Henrique? Como que é essa vida de pai? Como que você encaixa os filhos nessa loucura toda? Como você disse no começo, eu tenho um jeito, né? Assim, parece que eu sou bravo. Eu sou na hora certa, acho que todo ser humano, né? Tem o seu limite, mas eu sou uma pessoa muito coração, realmente. Eu penso muito no próximo. A minha filha Olivia me ensina muito. Tem a Olivia, tem o João, eu tenho a Maria Letícia. Eu, dentro do meu trabalho, que é muita coisa que eu faço, né? Desde banda de rock, as viagens, consultorias, os restaurantes. A primeira prioridade é estar com os meus filhos. Como eu sou divorciado, tenho os dias certos pra gente ficar. Por exemplo, sexta, agora eu viajo com o João e com a Maria Letícia. Eu vou a trabalho, Belo Horizonte, num resort lá que eu vou fazer uma aula show. Vou levar as crianças comigo, né, para aproveitarem. Então eu acho que é bom trabalhar, mas tudo que é em excesso não faz bem. Apesar de eu trabalhar bastante, eu tenho dosado a minha agenda, os meus compromissos, o que é prioridade. Em primeiro lugar é a família, o trabalho, em segundo lugar, e as pessoas que a gente ama, né? A gente trabalha pra isso, né? Pra curtir a família. Com certeza, porque às vezes trabalha, ganha dinheiro, uma hora bate aí, pifa, sei lá, tem algum treco de estresse. Então precisa cuidar muito da mente, deixar nossa mente nosso lar, né? É o que eu sempre falo. E esse cuidado tem que ser diário. É isso, Henrique. Acho que deu pra conhecer um pouquinho. Muito obrigada pela oportunidade. É isso. Obrigado, gente. Valeu.